E aí, torcedor palmeirense? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e as últimas novidades do Verdão. Antes de começar, inscreva-se no Palmeiras Report e deixe seu like. Isso é fundamental para você não perder nenhuma atualização sobre o nosso Palmeiras. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. Olha, meus amigos, o clima nos bastidores do futebol brasileiro pegou fogo nos últimos dias. Tudo começou com um suposto recado do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, que teria deixado muita gente da Rede Globo e até do Palmeiras de orelha em pé. A história começou a circular entre jornalistas próximos da CBF e acabou ganhando força quando um comentarista soltou uma indireta misteriosa no ar, dizendo que tem técnico europeu que não gostou do que viu na televisão. Desde então, o burburinho só aumentou. Fala-se que Ancelotti teria se incomodado com a forma como a emissora tratou algumas pautas envolvendo a seleção, especialmente quando o foco saiu dos jogadores e foi parar em disputas de bastidor entre clubes, empresários e dirigentes. O que antes parecia uma simples observação, virou motivo de tensão nos corredores da Globo e do Palmeiras, que acabou sendo citado nas conversas de bastidor como um dos clubes mais observados pelo treinador italiano. E o mais curioso é que ninguém sabe exatamente o conteúdo desse suposto recado. Alguns dizem que Ancelotti teria pedido mais discrição nas pautas sobre a seleção, outros afirmam que ele reclamou da forma como alguns jogadores foram expostos em programas esportivos da TV aberta. Há quem jure que o nome do Palmeiras surgiu nessa história porque Ancelotti teria demonstrado certa irritação com a insistência de alguns repórteres em citar nomes de palmeirenses como possíveis convocados antes da hora. Dentro do clube, a notícia caiu como uma bomba. O presidente, segundo fontes internas, pediu que ninguém falasse sobre o assunto publicamente. E na Globo, o clima ficou tenso. Editores foram orientados a revisar pautas e cronogramas, enquanto apresentadores passaram a escolher as palavras com mais cuidado quando o assunto é seleção brasileira. Só que, como sempre acontece no futebol, silêncio total é o combustível perfeito para a especulação. Assim que essa história do recado se espalhou, começaram as teorias de bastidor. Alguns jornalistas garantem que Ancelotti, embora discreto, tem acompanhado de perto o trabalho de técnicos brasileiros, e teria se incomodado com o excesso de comparações feitas em programas esportivos, especialmente envolvendo Abel Ferreira. O português do Palmeiras sempre aparece como referência de trabalho e disciplina, e há quem diga que Ancelotti não curtiu o modo como a imprensa nacional tenta criar uma rivalidade midiática entre os dois. A partir daí, começou um movimento silencioso dentro da Globo para recalibrar o tom das matérias, e parece que essa decisão mexeu diretamente nas pautas relacionadas ao Verdão, gerando desconforto entre repórteres e produtores. O impacto foi tão grande que até a equipe de produção dos programas de domingo, como Esporte Espetacular, teria recebido uma orientação informal para evitar comparações diretas entre treinadores, principalmente quando o nome de Abel Ferreira aparece. O curioso é que, nos bastidores, circula a versão de que um dos executivos da Globo teria conversado diretamente com pessoas da CBF para entender se o recado realmente partiu de Ancelotti. A resposta não veio, claro, mas o estrago já estava feito. A emissora passou a rever quadros, mudar abordagens e até segurar matérias prontas sobre o Palmeiras. E aí entra a parte mais intrigante dessa história. O Palmeiras, que nada tinha a ver com o assunto, acabou virando o centro das atenções por causa de um suposto desconforto de um técnico que nem sequer vive o dia a dia do futebol brasileiro. Dentro do Allianz Parque, a reação foi de misto de surpresa e ironia. Jogadores e membros da comissão técnica teriam levado o rumor na esportiva, dizendo que é impossível controlar o que se fala na mídia, mas, ao mesmo tempo, há quem tenha visto nessa confusão uma oportunidade de fortalecer o discurso de nós contra todos. Abel Ferreira, conhecido por ser detalhista e por não deixar nada passar despercebido, teria aproveitado o momento para blindar ainda mais o elenco. Ele não falou abertamente sobre o assunto, mas fontes próximas afirmam que ele fez questão de lembrar aos jogadores que a imprensa vive de ruído e que a melhor resposta é dentro de campo. Enquanto isso, os executivos da Globo seguem cautelosos, tentando evitar qualquer nova menção que possa soar como provocação indireta ao treinador da seleção. E, claro, como tudo que envolve bastidores do futebol brasileiro, o rumor ganhou vida própria.
A cada nova conversa, a história do recado de Ancelotti ganha uma versão diferente. Tem quem diga que foi uma fala casual em um encontro informal com dirigentes da CBF, e há quem acredite que tenha sido um pedido direto, feito em tom diplomático. O que ninguém duvida é que o tema gerou desconforto real. A Globo não gosta de ficar sob holofote negativo, e o Palmeiras, que vinha sendo presença constante nas pautas esportivas da emissora, agora parece ter perdido um pouco de espaço. Alguns fãs mais atentos perceberam que matérias sobre o Verdão diminuíram nas últimas semanas, e já começaram a especular se essas mudanças de tom é um efeito direto do tal recado misterioso. Nos bastidores da emissora, o clima é de cautela total. Profissionais que costumam lidar diretamente com o noticiário esportivo afirmam que houve uma reunião estratégica para realinhar o tom das reportagens sobre seleção brasileira e clubes em evidência. Ninguém citou nomes, mas as entrelinhas deixavam claro que o foco era evitar qualquer atrito com a CBF ou com Ancelotti. Fontes ligadas à produção garantem que esse tipo de ajuste é comum, mas o momento chamou atenção pela coincidência. Logo depois da fala do técnico, um verdadeiro freio de mão foi puxado nas pautas sobre o Palmeiras. Repórteres acostumados a cobrir o clube em São Paulo foram deslocados para outras matérias, e comentaristas começaram a usar termos mais neutros quando citam Abel Ferreira. Para muitos, esse movimento não é coincidência, e sim o reflexo de um aviso que ecoou alto demais nos corredores da Globo. O curioso é que, apesar de todo o barulho, o próprio Ancelotti nunca se pronunciou publicamente sobre o assunto. E isso, de certa forma, alimenta ainda mais a especulação. Afinal, silêncio no futebol é quase sempre interpretado como confirmação velada. Alguns ex-jogadores que hoje atuam como comentaristas afirmam que Ancelotti é o tipo de profissional que gosta de controle total sobre o ambiente em que trabalha. Ele preza pela imagem do grupo, evita polêmicas e não gosta quando o foco sai do campo para cair no entretenimento exagerado da mídia. É por isso que muita gente acredita que ele tem assim, de alguma forma, deixado escapar sua insatisfação. Não com o Palmeiras em si, mas com a maneira como o futebol brasileiro mistura análise esportiva com espetáculo televisivo. Enquanto isso, o Palmeiras segue sendo o personagem involuntário dessa novela. Mesmo sem ter feito nada diretamente, o clube virou o epicentro de uma mudança editorial que ninguém assume publicamente. Nos corredores da academia de futebol, a ordem é seguir trabalhando e não alimentar boatos. Mas a verdade é que a diretoria percebeu a mudança no tom da cobertura. Aquele espaço constante nos programas esportivos, antes garantido pelos bons resultados e pela liderança técnica de Abel, agora parece ter diminuído. Nos bastidores, comenta-se que até assessores da equipe de comunicação do clube tentaram entender se havia algo formal por trás disso, mas a resposta foi evasiva. São apenas ajustes de pauta, disseram. Só que, em tempos de redes sociais, ninguém acredita em coincidências tão perfeitas. Do lado da Globo, há quem diga que o clima é de desconforto, sim. A emissora sempre teve uma relação próxima com a CBF e não quer parecer em rota de colisão com o técnico da seleção. Ainda mais agora, quando o Brasil tenta reencontrar o bom futebol e consolidar um projeto sob a batuta de um dos maiores treinadores do mundo. Internamente, a ordem é simples: evitar ruídos e preservar a imagem institucional. Mas, entre os profissionais mais antigos, há um sentimento de que o jornalismo esportivo está ficando engessado demais. A busca por equilíbrio e diplomacia acaba tirando um pouco do tempero das análises e dos debates. E é justamente essa tensão entre o que se pode e o que se deve dizer que faz o rumor do recado de Ancelotti continuar vivo, mesmo sem nenhuma confirmação oficial. O que ninguém esperava é que essa história, que começou como uma conversa de bastidor, pudesse mexer com o orgulho editorial da maior emissora do país. Alguns produtores confidenciaram que se sentiram vigiados, como se qualquer comentário sobre o Palmeiras pudesse ser mal interpretado. Outros, mais céticos, acham que tudo não passa de um grande mal-entendido amplificado pela internet. Mas, goste-se ou não, o fato é que o burburinho já deixou marcas. De um lado, um técnico europeu que preza pela discrição e pelo foco. Do outro, uma emissora que vive da narrativa e do espetáculo. No meio disso tudo, o Palmeiras, tentando manter a serenidade enquanto vira pauta até quando não quer ser.
Com o passar dos dias, o assunto começou a ganhar vida própria nos programas de debate online, e canais independentes de esporte abraçaram a história com gosto. YouTubers, podcasters e jornalistas alternativos começaram a discutir o suposto recado de Ancelotti, levantando hipóteses sobre o que teria motivado o treinador a agir, se é que ele realmente agiu. Alguns defendem que tudo faz parte de uma estratégia de bastidor para proteger o ambiente da seleção antes de competições importantes. Outros acham que foi apenas uma coincidência midiática, amplificada pela rivalidade natural entre imprensa e clubes. Mas o que ninguém discute é o impacto que isso teve na imagem da Globo e do Palmeiras, dois gigantes que agora caminham com passos mais calculados quando o assunto é seleção brasileira. E se tem uma coisa que o futebol brasileiro ensina, é que rumor bom não morre fácil. Cada nova entrevista, cada nova pauta, é uma oportunidade para reacender o assunto. Enquanto isso, Ancelotti segue seu trabalho com discrição, a Globo tenta ajustar seu discurso, e o Palmeiras se fortalece com a narrativa de que é sempre o alvo preferido quando o assunto é bastidor. O torcedor, por sua vez, acompanha tudo com aquele misto de desconfiança e diversão, afinal, o futebol por aqui é muito mais do que 90 minutos dentro de campo, é também um grande enredo de vaidades, estratégias e mensagens nas entrelinhas. E, no fim das contas, talvez seja exatamente isso que mantém o país inteiro ligado nesse espetáculo chamado futebol brasileiro. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. A verdade é que esse tipo de situação mostra o quanto o futebol brasileiro ainda vive uma relação delicada entre imprensa, clubes e seleção. Qualquer movimento, qualquer frase fora de contexto, pode virar um furacão midiático. E quando um nome de peso como Carlo Ancelotti entra na equação, tudo ganha uma proporção ainda maior. O treinador italiano, com sua postura calma e estratégica, representa uma figura de autoridade que impõe respeito natural. Por isso, bastou o rumor de um recado para a estrutura de comunicação da Globo se ajustar em questão de dias. A emissora não quer ruídos, e o Palmeiras, sem querer, virou símbolo dessa turbulência silenciosa. Mas o curioso é que, nos bastidores, muita gente acredita que o episódio acabou sendo positivo para o clube. A exposição diminuiu, a pressão da mídia deu uma trégua, e Abel Ferreira ganhou ainda mais liberdade para trabalhar em paz, sem manchetes diárias pressionando o elenco ou especulando convocações. Enquanto o tempo passa, a história continua rendendo entre os bastidores. Jornalistas, produtores e até ex-dirigentes da CBF trocam mensagens tentando entender o que realmente aconteceu. Uns dizem que o recado partiu de uma conversa informal entre Ancelotti e um intermediário da emissora, outros juram que foi apenas uma interpretação exagerada de uma frase dita fora de contexto. Mas o fato é que o futebol brasileiro vive de narrativas, e quando elas envolvem nomes grandes, ninguém quer ficar de fora. A cada nova semana, novos comentários surgem, novas versões aparecem, e a verdade vai ficando cada vez mais nebulosa. E talvez seja justamente essa incerteza que mantém o assunto vivo, alimentando programas de debate, podcasts e mesas redondas. É o tipo de rumor que cresce sozinho, porque toca em temas sensíveis, poder, influência e eterna disputa entre quem conta a história e quem é contado por ela. Para o torcedor comum, tudo isso soa como mais um episódio da novela que é o futebol brasileiro, cheio de intrigas, mensagens cifradas e bastidores movimentados. Mas, para quem acompanha de perto, há uma leitura mais profunda. O episódio mostra como o esporte virou um campo de disputa narrativa. Cada fala, cada enquadramento, cada manchete tem peso político e emocional. E nesse jogo, tanto a Globo quanto o Palmeiras precisam jogar com inteligência. A emissora tenta preservar sua imagem e manter o acesso privilegiado à seleção, enquanto o clube busca blindar seu elenco e usar o discurso da perseguição a seu favor. No fim, o recado, real ou não, cumpriu um papel importante, expôs a sensibilidade das relações no topo do futebol brasileiro e mostrou que, às vezes, o que se fala nos bastidores ecoa mais alto do que qualquer coletivo oficial. E é isso que faz o torcedor seguir ligado, esperando o próximo capítulo dessa história que, aparentemente, ainda está longe de acabar. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas.
Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!